Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês um modelo de maquiagem semi-cut, né? Um semi-cut crease, com o canto bem arredondadinho, esfumado, que é perfeito para quem tem olhos pequenos, com a pálpebra mais rasa, mais lisa, né? Ou gordinha, porque ele cria profundidade no olhar, né? Como eu tenho um bom espaço de pálpebra fixa também, é um tipo de maquiagem que valoriza bastante o estilo do meu olho, porque eu consigo usar mais espaço nele, né? Do côncavo pra cima a gente trabalha bastante. Então, se esse é o seu tipo de olho, se joga que vai ficar mara. Então, se vocês quiserem aprender como fazer, é só continuar assistindo. Começando pelo meu primer favorito, que é o Paint Pot da MAC, na cor Painterly, tá? Essa pastinha. Pontinha do dedo. Passa em toda a área da sua pálpebra, até chegar à área embaixo da sobrancelha. Bom, nós vamos começar nosso esfumado e eu vou começar pela sombra Wedge da MAC, tá? Que é um tom de marrom mais frio, bem clarinho, usando o pincel 135 da Dye Makeup, que é um pincel de esfumar mais gordinho. Essa primeira cor vai contornar todo o nosso côncavo, desde o lado de baixo da linhazinha do cílio. E vai depositando bastante, para ela ficar bem intensa mesmo. Apesar de que as próximas vão cobrir uma boa parte dela, é ela quem vai dar o acabamento ali na área próxima da sobrancelha. Sombra Brown Down, a segunda cor que eu vou usar, com o pincel 132 da Dye Makeup, um pincelzinho um pouco menor. Vamos fazer o mesmo processo, só que um pouquinho mais baixo. A primeira cor vocês podem ver que a gente aplica bem mais alto. E a partir da segunda, terceira, a gente já vai chegando mais na linhazinha do côncavo mesmo. Toma bastante cuidado para não usar exatamente o buraquinho do côncavo, senão a gente acaba pintando muito da pálpebra móvel também. Então vocês podem ver que eu trabalho a linha do côncavo para cima e não exatamente o buraco do côncavo, tá? Pra gente deixar a pálpebra móvel bem liberada para fazer o nosso cut. Como eu quero um côncavo bem intenso, eu tô subindo bastante essa segunda cor também, porque a terceira também vai subir um pouquinho mais. Volto no pincel do primeiro, não peguei mais sombra, só pra fazer elas se misturarem bem. Terceira sombra, sombra Embark da MAC também, que é um marrom ainda mais escuro, tá? Pincel 132 também, é o mesmo pincel, só que esse meu aqui, ele tá um pouco mais fininho do que aquele primeiro. E, mais uma vez, mesmo movimento, um pouquinho mais baixo ainda. E essa sombra aqui é pra deixar bem intensa mesmo.
Volta nas anteriores na medida que achar necessário. Coloquei um pouquinho mais de sombra agora, da Brown Down. Pegando bem as bordinhas dessa mais escura. E agora mais um pouquinho da primeira. Tira bem o excesso aqui, tá? Na mão, que a gente tá chegando na área mais alta do esfumado, tem que ser com um pouquinho produto. Agora a gente já vai aplicar a sombra preta. Eu tô usando a sombra Noir da Anastasia Beverly Hills, que é a minha favorita entre as pretas, ela é muito, muito preta mesmo. Com o pincel 137 da Dye Makeup, que é um pincel pontudinho assim, mais gordinho e bem macio. Eu gosto muito de aplicar a sombra preta com ele, porque ao mesmo tempo que ele é preciso, ele também é macio, então não esfrego tanto o pincel. Tá, a gente vai depositando mesmo a sombra preta aqui no cantinho, apertando o pincel contra a pálpebra para ela grudar. Se a gente esfrega muito o pincel, a sombra cai demais e faz muita melequeira ali embaixo. Então, vai pegando aos pouquinhos e dando batidinhas no canto do olho. Dou uma esfumadinha aqui pra dentro, só batendo mais de levinho o pincel nas bordinhas da sombra preta que eu já apliquei. E agora, usando a ponta do pincel, pego um pouco mais de sombra e vou dar mais uma marcadinha nesse côncavo, pra ficar mais intenso. Mais um pouquinho da sombra Embark, pra gente esfumar bem as bordinhas aqui do preto. Um pincel tão firme igual esse 137, com uma sombra tão intensa quanto o preto, dificilmente vai ficar perfeitamente esfumado. Então, a gente tem que voltar nas anteriores para dar o acabamento. Coloco um pouquinho da Embark aqui pra dentro também. Eu tô entrando mais ou menos na diagonal, aqui na pálpebra móvel. Vou começar a fazer o recorte do côncavo. Esse tipo de maquiagem, gente, é muito legal pra quem tem a pálpebra muito lisa, tipo, muito reta, assim, sem profundidade, porque ela cria profundidade. Então, é uma técnica que eu uso muito em olhos orientais, por exemplo, tá? E pra quem tem pálpebra gordinha também, porque vai criar exatamente a mesma profundidade que esse tipo de olho não tem. No meu caso, meu olho é mais reto, né? E como eu tenho espação de pálpebra fixa, fica legal trabalhar esse tipo de maquiagem. Eu vou usar essa pastinha, eu comprei ela no curso da Tati Bueno quando eu fiz. É o mesmo produto da Bitarra, tá? Esse potencializador de sombras, assim, tom de pele. E você pode usar também no branco, se preferir, mas eu prefiro usar no tom de pele mesmo, pra não ficar tão gritante, né? Algumas sombras podem ficar muito gritantes, assim, por cima da pastinha branca. E o pincel é o de corretivo F19 da Dye Makeup, que fica com a ponta bem fininha. Então, pra gente fazer um recorte de côncavo, é importante que a ponta fique assim bem grudadinha, né? Porque eu vou chegando ali em cima e eu vou só carimbando o pincel. Uma coisa muito importante na hora de fazer o cut é observar se esse recorte tá aparecendo quando o seu olho tá aberto, tá? Se ele estiver escondendo na dobrinha do olho, pode ter certeza que tudo que for pigmento, glitter que vai grudar aqui, vai grudar na linha.
desci um pouquinho aqui pra cima do preto, agora com a pontinha do dedo eu começo a tirar o excesso desse produto. Se a gente deixa isso aqui muito acumuladinho, acaba que os pigmentos e sombras que a gente vai aplicar também acumulam em excesso e pode começar a rachar, dar uma craquelada. Então tira bem o excesso antes de começar a aplicar a sombra. Dá uma esfumadinha aqui em cima da sombra preta também, que não pode ficar nenhuma linha aparente. Eu escolhi dois pigmentos para colocar aqui na região da pálpebra móvel. Foram o Museum Bronze da MAC, que é um tom de ouro velho muito, muito bonito. E esse outro aqui, não me matem, mas eu não me lembro o nome, porque foi uma fraçãozinha que eu ganhei da minha amiga Judy. Beijo, Judy! E eu não me lembro o nome, foi de uma coleçãozinha da MAC que veio com umas miniaturinhas, assim, que tinha vários tons de dourado, super bonitos. Eu não consegui comprar, então ela me deu um pouquinho aqui. E eu coloquei esse tom bem no cantinho interno do meu olho. Só um pedacinho mesmo, com esse tom mais clarinho. A gente vai pintar aqui a parte interna. Esse aqui é um pincelzinho da Class Vogue, numeração 310, um pincel bem pequenininho, assim. Quando eu vou pintar cut, eu gosto de usar pincéis mais firmes, né, pra gente não sujar o desenho, o recorte, né, que tá tão limpinho. Então, prefiro usar pincéis pequenininhos assim. Esse tom já emenda aqui no pontinho de luz. E agora já no segundo tom, vamos terminar de preencher isso aqui. Dá umas batidinhas aqui em cima da transição da primeira cor, para ir fazendo elas se misturarem bem. Volto lá na sombra Embark, mesmo pincel 132, e vou depositar um pouquinho desse marrom bem aqui no meio das duas cores. Mudei de pincel, ficou mais fácil aplicar com 137, tá? Então, vou aplicar a sombra Embark aqui no meiozinho com 137. Uma limpadinha aqui na sujeirinha que caiu. Um pouquinho de pó com esponjinha pra gente tirar os borrõezinhos que fizeram aqui embaixo. Vou colocar um pouquinho do Paint Pot aqui na parte de baixo dos cílios. Geralmente eu não uso, mas como hoje eu vou colocar um pouquinho de pigmento solto, então vai aderir melhor. Vou fazer primeiro o cantinho, né, pegando a sombra Embark, pincel 219 da MAC, pincelzinho lápis. Vou marcar só até a metadinha do meu olho, bem intenso. Vou pegar a esponjinha aqui para não estragar. Mesmo pincel, limpei. Vou misturar a primeira e a segunda sombra que a gente usou. A Wedge com a Brown Down. Esfumo bem as bordinhas aqui dessa mais escura. Pincelzinho de corte reto, 115 da Dye Makeup, com a sombra preta. Marco um pouquinho o cantinho do olho também. Agora aqui na parte interna, eu vou colocar os dois pigmentos que a gente usou lá em cima, começando aqui pelo mais clarinho. E agora o mais escuro aqui entre os dois. Agora nós vamos delinear. Vou usar o meu delineador 77 da Inglot com o pincel 111 da Dye Makeup, que é esse mini chanfrado. Pinta toda a linha d'água. Pinta um pouquinho por fora também.
O delineado aqui na parte de cima a gente vai fazer bem grossinho também, mas sem o puxadinho. Então eu vou fazer ele morrer dentro da sombra preta. Deixa a pontinha lá pra fazer por último. E para esconder essa pontinha, a gente vai dar umas riscadinhas aqui bem... tipo uma sujeirinha mesmo, sem ficar nada muito regular, muito retinho, para fazer o preto sumir mesmo dentro da sombra. E aí a gente retoca um pouquinho da sombra preta aqui em cima. Passo um pouquinho de sombra preta aqui nas bordinhas do delineador também. Cíliozinho Xing Ling bem humilde. Com a colinha Vivi, que eu amo. Máscara de cílios Eudora Soul. A gente vai passar só pra juntar o nosso cílio no postiço, não pode passar lá na pontinha. Faltou a sombra bege embaixo da sobrancelha. Hoje eu tô usando a Vanilla da MAC. Existe sombra Vanilla, existe o pigmento Vanilla, tá? A sombra mesmo, ela tem uns brilhinhos bem suaves, quase não aparece. Vou aplicar com o pincel 217 da MAC, esse pincelzinho de esfumar mais achatado. Só pra terminar mesmo de selar esse primer que a gente passou aqui em cima. O batom que eu escolhi pra usar hoje foi o Tombadeira, da minha amiga Raquel Espósito, da Bendita Make. Esses batons dela estão maravilhosos, tá? É um tom de marronzinho com fundo levemente rosado. Ajeita bem as bordinhas usando um pincelzinho para lábio. No caso, esse daqui é o L01 da Dye Makeup. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu usei na minha pele, né? Eu tô usando hoje o meu primer da Revlon, o Photo Ready. As bases eu misturei a NC20 da linha Studio Fix da MAC com a Beige Rosé número 12 da Chanel, a Perfection Lumière. Meu corretivo foi o Velvet da Contém 1 grama, cor Peach 2. Pra selar a pele eu tô usando um pozinho translúcido da Kryolan, que é o TL1. O contorno eu fiz com o meu novo pó favorito da MAC. A embalagem, inclusive, é tão linda que eu vou ter dó quando acabar. Ele é um tom de marronzinho mais acinzentado, fica super bonito na pele. O blush hoje é o Warm Soul da MAC, que é o meu favorito também de todos, do mundo. E hoje eu mudei o iluminador. Hoje eu tô usando o Gold da MAC, que é um pozinho assim. Esse daqui, especificamente, eu comprei na loja da MAC de São Paulo, na MAC Pro. Eu acho que não vende nas MACs normais, mas se vocês encontrarem, dá pra fracionar, tá?
Eu, inclusive, derrubei o meu. Mas é esse nomezinho aqui, tá? Cor Gold. Ele fica um brilhinho, assim, muito, muito bonito, douradinho. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!